Bom, continuando o nosso ensaio de pH, estávamos já programando aqui essa planilha, ela já está toda programada, esperando os dados de entrada de uma dada amostra. Mas antes de chegar com a amostra, eu vou só definir algumas questões conceituais. Bem, o pH de repetibilidade virá da média de uma amostra de repetições, valor médio dele, né? A correção de pH de resolução, como a resolução não afeta o valor médio e apenas carrega consigo uma incerteza, o valor médio dela é sempre zero. Sempre. Porque eu não vou mudar o resultado médio. Esse zero é só um valor algébrico da variável, um valor médio da variável, para que essa incerteza entre e participe do cálculo. Porque não é possível entrar uma incerteza sem que haja uma variável associada a ela, ou seja, um valor médio associado a ela. Então, para aquelas incertezas que não modificam o valor médio e apenas contribuem com a incerteza, eu atribuo o valor médio zero da variável e depois, na coluna da direita, eu entro com o valor de incerteza. Mas vamos no valor médio aqui, zero. Da calibração, eu tenho que verificar no certificado de calibração qual é o erro, qual é a tendência daquele nível da amostra. Né? Por exemplo, se o meu pH aqui for algo em torno de 7 e eu calibrei o pHmetro no valor 7 e vi que o erro é 0,1, então se o erro for 0,1, a correção tem que ser o sinal trocado do erro que está no certificado. Eu vou lá e coloco menos 0,1. Vamos imaginar então que esse seja o valor consultado no seu certificado de calibração. É o 0,1 como erro, para transformá-lo em correção você troca o sinal. E a correção de pH de recuperação, eu teria que avaliar um padrão e o resultado experimental e fazer pela diferença. Da mesma forma que funciona uma calibração. Só que a recuperação é você fazer em condição de ensaio. No laboratório você não faz a recuperação em condições de calibração. Por isso que as duas podem ser consideradas. Neste exemplo, eu vou colocar como 0 e 0, inicialmente, como se eu não tivesse feito a recuperação. Depois, eventualmente, nós podemos até simular alguns valores, mas vamos considerar valor médio 0 e incerteza 0. Quando eu atribuo 0 e 0, é como se essa correção não participasse mais do modelo. Essa aqui vai desaparecer. E no diagrama de Chicago, isso aqui vai desaparecer. Essa aqui, perdão, recuperação. Mas não faz mal, posso deixar tudo do jeito que está, porque isso não vai afetar o modelo continua válido, eu simplesmente estou atribuindo valor 0 e incerteza 0. Tá certo? E agora, vamos imaginar aqui qual seria a incerteza. Se o pHmetro tem duas casas digitais, ou uma casa digital, uma casa decimal, perdão, é aí que faz a diferença. Porque com duas casas decimais, eu tenho meio intervalo de resolução, eu posso considerar como o valor da última casa, ou mesmo, sendo um pouco menos conservador, metade desse valor, seria 0,005. Eu, como gosto de ser mais conservador, prefiro colocar o valor da própria unidade, é a unidade da última casa que o equipamento mostra. Poderia ser uma balança, um pHmetro, ou qualquer outro equipamento digital. O equipamento analógico, no caso de uma bureta ou de analisar um menisco, nós vamos ver mais adiante. Mas nesse caso é digital e eu vou considerar o meio intervalo como sendo 0,01. Não tem problema. Eu estou interpretando que a terceira casa que ele não me mostra, ele está cortando, ele está eliminando aquele valor. Se você considerar que ele arredonda o valor, você colocaria 0,5. Mas eu vou deixar no meu modelo aqui 0,1. 0,01 de meio intervalo. E ele já está rodando os cálculos. Bem, vamos imaginar então que a correção de calibração, dado que foi feita uma calibração e você consultou a incerteza expandida lá no certificado, que é exatamente como ela vem no certificado de calibração, vamos imaginar que você achou lá 0,03. Isso é consultado no certificado, né? Toda essa linha aqui de correção de calibração é consultada no certificado. O valor médio da correção, que é o erro com sinal trocado, o meio intervalo, que é a incerteza expandida, e o K, que vai estar lá no certificado daquele instrumento. E agora só falta colocar o valor médio do pH de repetibilidade com o meio intervalo, que vai ser dado por um desvio padrão daquele conjunto de dados que foi feito naquele momento, daquela amostra. Então, no caso dessa amostra, vamos imaginar que foi encontrado o valor médio de 6,9, com o desvio padrão de 0,1.
Isso você pode calcular N vezes e fazer a média, o desvio padrão, né? Lembrando aqui, a fórmula do desvio padrão é desvipad A, no caso, para garantir que é o amostral. Mas não faz diferença. Alguns softwares é sem o A, alguns você pode colocar o A para ser amostral. Você só não pode colocar o P, que ele dá uma estimativa populacional. Mas deixando assim, você poderia calcular o desvio padrão de um conjunto de dados. Como eu não tenho aqui esse conjunto de dados, eu estou imaginando que esse resultado seja igual a 0,1. Então, com base nesses cálculos, eu já tenho uma estimativa aqui do meu resultado com incerteza, baseada nessa simulação. Veja como foi a simulação. Eu achei uma incerteza muito próxima da estimativa de repetibilidade, porque de fato ela governou aqui, ela é a maior contribuição em relação às outras. Né? Aqui é fácil comparar, porque os coeficientes são iguais a 1. Sempre que eu for comparar fontes de incerteza, eu tenho que olhar na contribuição, porque nem sempre esses coeficientes serão iguais a 1. Então eu olho na contribuição e vejo que essa aqui, que a 0,1, é maior. Bem, mantendo até 2 algarismos significativos, como o próprio GAN permite, 1 ou 2 significativos, eu poderia colocar a incerteza como 0,1 ou 0,10. Se eu colocar como 0,10, eu tenho que acompanhar o número de casas decimais do valor médio. 6,80 mais ou menos 0,10. Ou, sendo mais prático, 6,8 mais ou menos 0,1. Repare que o 0,1 é tão maior que as outras incertezas praticamente desapareceram no valor final. Se essa aqui, de repente, fosse um desvio padrão muito mais apertado ou uma medida muito mais precisa, eu já não teria tanto domínio dessa fonte assim, porque eu já teria uma contribuição lá, 0,34. Né? Ou seja, fica bem mais equilibrado aqui. Mas, sendo essa normalmente a que domina, nessas medidas diretas, normalmente a repetibilidade ou a repro intermediária, se tiver, ela domina. Aqui no meu modelo, eu não considerei repro intermediária, mas você pode ter uma no seu modelo, caso você queira representar uma estimativa mais robusta ao longo do tempo. Vou deixar o meu só com a repetibilidade. Então, veja bem, o resultado está aqui. O pH da amostra seria 6,8, mais ou menos 0,1 como incerteza padrão. Quando eu reporto incerteza padrão, eu não preciso falar sobre probabilidade de abrangência. Eu não preciso falar sobre 95%, quanto foi meu K. Quando eu for fazer a incerteza expandida, é que eu vou me preocupar em reportar a probabilidade de abrangência para que o resultado da incerteza expandida não se confunda com a da incerteza padrão. Então, eu vou deixar aqui como incerteza padrão. Repare o seguinte, é muito importante que o seu valor médio do resultado do ensaio seja bem próximo, próximo, eu digo geograficamente na planilha, né? Não próximo numericamente. Esteja do lado da incerteza. Muitas planilhas que eu vejo têm só o valor de incerteza e não tem o valor médio. Pessoal, isso para mim é erro, é anular a planilha. Uma planilha de incerteza que não tem o valor médio programado, como este que está aqui, é anular a planilha. É a mesma coisa que não ter planilha. Tá certo? Porque incerteza só existe com o valor médio associado a ela. Não existe uma incerteza sem que tenha alguém à esquerda do sinal de mais ou menos. Né? Então, essa é uma planilha de incerteza para uma amostra. Se quiser fazer para N amostras, nós podemos replicar essa tabela aqui quantas vezes você quiser, para quantas amostras quiser. Basta repetir os valores do equipamento e trocar por uma outra amostra. Então, aquela história de que é contraproducente fazer para muitas amostras, bem, é só você vai ter o trabalho apenas uma vez. Basta replicar aqui, quantas vezes você quiser. Posso fazer mais uma tabela dessa, para 2 amostras, por exemplo, e mantendo o mesmo pHmetro, veja, é só manter os valores do equipamento, calibração é o mesmo, recuperação aqui não teve, eu considerei que não teve, resolução é a mesma para o mesmo equipamento, mas se essa amostra, por exemplo, fosse 6,4 com desvio padrão um pouco menor, 0,05, daria o resultado da mesma forma aqui para essa amostra. Então, eu posso replicar isso quantas vezes eu quiser.
né? Não tem essa história, são muitas amostras, eu não consigo fazer. Bem, se você não consegue fazer, deve ser por uma outra razão, não por questões da planilha. Além do mais, eu já vi também laboratórios precisarem reportar o mesmo resultado para várias amostras. O que acontece é que isso aumenta a incerteza bastante, porque entra em um componente de amostragem, que nós vamos falar mais adiante. Nesse momento eu não vou tratar de incerteza de amostragem. Ou talvez vou te dar um exemplo da forma mais simples de fazer. Se esse pH de repetibilidade, por exemplo, se transformar num pH interamostras, ou seja, um desvio padrão, em vez de ser da mesma amostra, ser de várias amostras, você automaticamente já está entrando com uma incerteza de amostragem. Por exemplo, se essa fonte for muito grande, 0,2 de várias amostras, a incerteza cresce e passa a ser representativa para várias amostras. Então, uma forma de você entrar, é a forma mais simples de você entrar com uma incerteza de amostragem. Mas eu não vou falar de incerteza de amostragem agora, vou deixar como estava, certo? Para a gente memorizar aqui e entender como é que funciona uma planilha de incerteza de medição direta. Aqui foi para pH, mas poderia ser para valor de massa, poderia ser para valor de volume ou qualquer outra medição direta. O instrumento já te dá a leitura diretamente da propriedade de interesse que você quer, né? E você apenas acrescenta correções devido ao processo e ao instrumento. Pode ser de deriva, de resolução, de calibração, recuperação se tiver, pode ser uma reprodutibilidade interna, várias correções aí. Correção de variação de temperatura, se for uma medida muito sensível de volume, né? Aqui em pH, por exemplo, não faz sentido algum a gente falar em variação de temperatura, porque é uma grandeza suficientemente bem controlada para que não entre no nosso cálculo. Até porque nós precisaríamos de um estudo de robustez para avaliar como que a temperatura afeta o valor final de pH. Então a gente controla aquelas grandezas que tornam-se desnecessárias para fazer um estudo de robustez para saber como ela se comporta, né? É muito mais barato fazer o controle da temperatura no laboratório, por exemplo, do que um estudo de robustez para avaliar como que a temperatura afetaria o valor de pH naquele momento daquela amostra. Então, com isso, nós concluímos esse cálculo de pH, né, para pelo menos 2 amostras nós fizemos. Estou trabalhando, por enquanto, com a incerteza padrão combinada. Mais adiante nós vamos falar sobre a incerteza expandida, mas o mais importante é que você compreenda essa lógica de cálculo. Sempre começando pela equação do mensurando, partindo da definição de cada grandeza, depois modelando suas incertezas, combinando o resultado médio e combinando a incerteza. Muito bem, esse exemplo está concluído.